Já estamos caminhando então para o final da Epístola de Romanos e hoje faremos a leitura de Romanos capítulo 15, versos de 1 a 13. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda: louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos. Eu quero começar a reflexão de hoje fazendo a leitura de uma brevíssima citação que eu vi essa semana na internet, que é do pastor John Piper. Eu já citei ele algumas vezes aqui. É um pastor que me influenciou muito, gosto muito dos textos dele. E esse texto, esse brevíssimo texto, ele fala o seguinte: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. O que ele quer dizer com isso? É uma frase chocante se pararmos para pensar. O que o pastor John Piper quis dizer com isso? Na cultura evangélica, de maneira geral, nós tendemos a, não somente nós, mas a maior parte da cultura evangélica tende a entender que a quantidade de bênçãos que uma pessoa recebe, a quantidade de riqueza, a quantidade de saúde, como o pastor Piper falou, está geralmente ligada à quantidade de poder espiritual ou de santidade que uma pessoa tem. Há sempre essa relação de quanto mais uma pessoa tem ou quanto mais uma pessoa é, há sempre essa ideia de que melhor ela é do que os outros. Mais ela tem prestígio, mais importante ela é, mais respeitável ela é. E isso foi inclusive uma questão de debate na própria epístola de Coríntios. Na epístola de Coríntios, se nós lermos com calma, vamos ver o próprio apóstolo Paulo comentando como os irmãos de Coríntios estavam desprezando os ensinos do apóstolo Paulo, porque ele vivia uma vida sofrível, miserável, comparada com alguns outros pregadores que estavam frequentando aquela congregação de Corinto, e por conta disso, aquele pregador que era mais imponente, falava melhor, ou que aparentava ter uma situação, uma estabilidade maior que o do apóstolo Paulo, era considerado alguém de muito mais autoridade do que o próprio apóstolo Paulo. Isso não é algo novo, então já é algo que já vem desde a época dos Atos dos Apóstolos, desde a época de Jesus. As pessoas tendem a dar mais importância às bênçãos que uma pessoa recebe e achar que essas pessoas são mais importantes do que outras, porque outras algumas vezes acabam passando por
maiores dificuldades, acabam não sendo tão bem-sucedidas, acabam de alguma forma não deixando transparecer algo que para elas é um símbolo, é um status de espiritualidade. Só que, como o próprio pastor John Piper falou, e como o próprio apóstolo Paulo também reforça na Epístola de Coríntios, e aqui ele traz para a gente, não é a condição de uma pessoa, não é a condição de bênção que coloca ela numa posição espiritual superior. Pode parecer que eu estou fugindo um pouco do assunto do texto que eu estou falando, pode parecer também que até eu estou fugindo um pouco daquilo que o próprio John Piper falou, mas essa visão que normalmente temos a respeito de quanto mais temos, quanto mais bênção temos, mais importantes, mais espirituais e, portanto, filhos de Deus nós somos, é um problema na nossa mente que, no final das contas, nos leva a agir de maneira que o apóstolo Paulo aqui está nos alertando a não agir. De que maneira é isso? Bom, se uma pessoa só é realmente filho de Deus, ou se uma pessoa só é importante se ela recebe muitas bênçãos de Deus, isso quer dizer que o que eu preciso fazer é sempre pedir mais para Deus. Sempre pedir para ser mais abençoado, sempre pedir para ter mais saúde, sempre pedir para que Deus realize os meus desejos, o meu conforto. Isso é algo que eu sempre bato na tecla, porque é algo que é muito comum na cultura evangélica. Muitos pastores de internet hoje são muito ouvidos, muito respeitados, muito seguidos, são justamente pastores que estão sempre postando fotos na internet, se comportando como todo mundo, né? Postando fotos na rede social, mostrando as viagens internacionais que eles fazem, mostrando a quantidade de bênçãos e de milagres que eles conseguem fazer, e com isso demonstrando o quão importantes eles são, quão abençoados então eles são, e por isso mesmo o quão dignos de serem seguidos eles são. E essa mentalidade nos afeta de uma maneira que a gente começa a achar, a gente começa a pensar que nós também precisamos ser servidos, nós precisamos ser a todo momento paparicados. A gente sempre tem de alguma forma a razão porque a gente tem mais do que o outro. Por eu ser mais santo, ter mais bênçãos, mais posição, mais status, eu sou mais importante do que aqueles que não têm. Se eu projeto essa importância para um líder, para um pastor, eu também vou projetar essa importância para mim mesmo. Eu também vou achar que eu sou mais importante que as outras pessoas porque eu tenho uma posição mais privilegiada que o próximo. E isso é um problema muito grave, porque a gente acaba perdendo o foco daquilo que é mais importante, da missão que Jesus nos deu. E como é que isso se traduz para nosso dia a dia? Isso se traduz basicamente com, por exemplo, vamos dizer assim, em uma escala um pouco maior, grupos de igrejas que defendem uma coisa e outros grupos de igreja que defendem outra e que entram em atritos e por conta disso, às vezes dentro de uma mesma denominação acabam rachando e acabam criando outras denominações. Ou dentro de uma igreja, dentro de uma própria igreja local. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos dentro da igreja, cada um com as suas próprias visões, com seus próprios entendimentos do que a igreja deve fazer, para qual direção a igreja deve ir. E por se achar a dona da razão, ou cada um dos grupos sempre achar que eles sabem mais ou sabem melhor que o outro grupo, acabam criando atrito e divisões dentro da própria igreja. O que é isso, então, se não uma própria divisão, uma própria falta de entendimento do que realmente o Evangelho é? No final, esse entendimento acaba, no final das contas, impedindo a igreja de realmente realizar a obra e a tarefa dela, ao invés a troco de simplesmente pessoas quererem satisfazer os próprios egos ou aquilo que entendem ser o mais correto para a igreja. Perdão. Uma história que é da minha adolescência, que acho que pode ilustrar bem o caso.
Adolescente é sempre muito radical, né? E que está sempre querendo, sempre achando, sempre dono da razão, sempre achando que pode fazer tudo e que tudo que ele faz é o mais correto, porque é o mais atual, está mais na crista da onda, está na moda. E o grupo de jovens e adolescentes que eu frequentava, ele era um grupo que se envolvia muito com música. Todo mundo gostava muito de música. E alguns deles já participavam, por exemplo, de equipe de louvor, e a ponto até mesmo de o próprio grupo de jovens ter uma equipe de louvor para eles mesmos. Tanto para o momento de jovens, quanto algumas vezes eles terem o desejo de tocarem no culto mesmo, como equipe de louvor. E algumas vezes eles tocavam. E qual era geralmente a tendência desse grupo de jovens? O que eles sempre pensavam no grupo de jovens? O grupo de jovens sempre pensava assim: a gente quer tocar música aqui na igreja com estilos e gêneros diferentes. A gente quer tocar um rock and roll na hora do louvor. A gente quer tocar bateria, e a gente quer tocar guitarra, e a gente quer tocar baixo, e a gente quer tocar músicas diferentes, e isás. Então, veja, aquele grupo de jovens estava muito animado, eles queriam realmente fazer coisas que talvez chamassem mais a atenção dos próprios jovens, de alguns outros jovens, mas a reclamação sempre recaía assim: a gente não consegue fazer isso porque um outro grupo, o conselho geralmente, dizia que não, vocês não podem fazer e tudo mais. E qual que era o resultado disso? No final era o resultado de uma briga de, vamos dizer assim, crianças e adultos. Ou uma questão assim, quando os jovens falavam, né? O conselho, ele está desatualizado, não sabe de nada. O conselho, ele não tem cultura. Ele não sabe o que está acontecendo agora. O conselho não devia estar fazendo isso e tudo mais. Né? Começa, vamos dizer assim, a desprezar um outro grupo. Começa a dizer: eles não sabem de nada porque nós sabemos, nós temos a razão. Nós é que somos os certos. Aquele grupo lá não sabe de nada. Eles têm que ser deixados de lado. Eles estão ultrapassados. A gente tem que ter uma maneira de superar isso aqui e tocar da melhor maneira possível daquilo que a gente gosta, o rock que a gente quer tocar, as músicas que a gente quer tocar, e o conselho não devia estar botando nenhuma complicação nisso, né? E algumas vezes, por outro lado, também, o conselho, não necessariamente da minha igreja, mas isso eu sei que é algo muito comum, alguns anos atrás, sempre via a questão de, tocar bateria na igreja, guitarra na igreja, que é absurdo, não pode. O louvor da igreja tem que ser com coral e órgão, e olha lá, não pode. Música nova, rock no meio, pagode, reggae no meio do louvor, meu Deus do céu, que absurdo, isso não pode acontecer. O problema, irmãos, que no fim das contas, se a gente é pego por essas intrigas entre grupos diferentes dentro da igreja, quando nós participamos até mesmo de algumas desses grupos e achamos que o nosso grupo está certo porque nós sabemos o que é correto. Quando acontece isso e começa a haver intrigas, briga, conflito dentro da igreja, o que acontece? Está se perdendo o foco do que é realmente a missão da igreja. Ninguém ali, provavelmente, em nenhum momento pensou: não, peraí, essa equipe de louvor dos jovens aqui, vocês jovens, que estão querendo causar uma revolução aí, vocês pensaram que talvez algumas músicas que vocês querem tocar não são adequadas para toda a igreja cantar junto? Que a igreja não vai conseguir acompanhar a música? Vocês jovens pararam para pensar que talvez a música que vocês querem tocar não tem nada a ver com o evangelho? Da mesma forma, o conselho, em algum momento parou para pensar que talvez um louvor seria muito mais edificante para a própria igreja, permitiria a igreja louvar de uma maneira muito melhor se houvesse elementos de instrumentos diferentes? Veja, nessa briga de querer falar quem é que tem mais razão, ou
aquele grupo ali não sabe de nada que está acontecendo, do que é realmente que está acontecendo nas outras igrejas, que as igrejas estão bombando, as igrejas que estão bombando estão fazendo isso. No final das contas, nenhum deles está percebendo que o foco do Evangelho, que é fazer com que outras pessoas louvem a Deus, engrandeçam a Deus, está sendo buscado. O que acontece no fim das contas é que nós, por estarmos sempre querendo nos mostrar mais abençoados, ou querendo ser mais espirituais que as outras pessoas, ou querendo ter mais razão do que as outras pessoas, acabamos esquecendo que o foco do Evangelho não é ficarmos nos dividindo por intrigas menores. O foco do Evangelho é levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus, aqueles que não conheceram a Jesus. Eu digo tudo isso porque a cultura geral das igrejas, e se isso sempre serve de crítica e autocrítica, é de igrejas que são clubes, não igrejas que são missionais, não são igrejas missionárias. São igrejas que se preocupam muito mais com o próprio conforto, são igrejas que se preocupam muito mais com o que elas querem fazer dentro do próprio espaço, para os próprios membros, do que, de fato, trabalhos que alcancem aqueles que estão mais necessitados, trabalhos que de alguma forma levem o amor de Cristo às outras pessoas. Esse talvez seja um dos maiores problemas que nós temos. Nós estamos muito mais preocupados em falarmos que nós somos importantes ou que nós temos razão, e deixamos de lado, esquecemos daqueles que estão realmente necessitados, daqueles que precisam ser alcançados por Jesus, através das nossas vidas. Veja, a gente fica tão preocupado muitas vezes em dizer o quanto Deus nos ama, que eu sou amado por Deus, e veja, de fato somos, mas não pelas coisas que nós temos, mas pelo sacrifício que Ele fez para nos salvar, que nós esquecemos de dizer para as outras pessoas: Jesus te ama. A gente foca em Deus me ama e não fala para ninguém: Jesus te ama. Não esquecemos de que a missão que nós temos é levar esse amor que nos alcançou para outros que ainda precisam ser alcançados. Se estamos muito preocupados com nós mesmos, preocupados com o nosso umbigo, com o nosso nariz, nós sempre vamos perder de perspectiva aquilo que Deus tem realmente para as nossas vidas. Qual é até no final desse texto que nós lemos, nós temos então, qual é a real esperança que nós temos? Qual é a real alegria que nós podemos ter? Que o apóstolo Paulo está nos dizendo. A real alegria, a real esperança que nós temos é de que mais pessoas sejam alcançadas para Cristo. Mais pessoas venham a conhecer a Cristo por meio de nossas vidas. Essa é a unidade, essa é a missão que a igreja precisa realizar, e ela só consegue realizar quando existe unidade. E a unidade só acontece quando nós olhamos para aquela que é a real missão das nossas vidas: levar o amor de Cristo. Nós só conseguimos então realizar essa missão de Deus, nós só conseguimos de fato nos alegrar e termos completa alegria em Deus, e de alguma forma também termos as nossas esperanças reanimadas, reavivadas, porque nós nos lembramos que aquilo que fazemos, tudo que fazemos é sempre para alcançar o perdido, e não para realizar as nossas vontades, os nossos desejos, cumprir e suprir os nossos confortos. Muitas vezes nós ficamos abalados porque nós estamos preocupados com coisas que são momentâneas, são secundárias, e nos esquecemos daquilo que é principal e primordial, que é a própria presença de Deus em nossas vidas, e como esse amor em nossos corações leva-nos a levar a palavra de Deus às outras pessoas.
Já convido então a equipe de louvor a vir à frente, para que possamos louvar a Deus nessa última música. E enquanto isso, fica aqui então o nosso desafio de que nós, como igreja, só conseguimos perceber, quando uma igreja realmente percebe que existem coisas maiores do que elas, do que a vontade delas, é quando as pessoas percebem que a real alegria está em encontrar novos irmãos, crescer a família de Cristo, acolher mais e mais pessoas. Que possamos então deixar nossos interesses, nossas distrações e começarmos a focar naquilo que é mais importante, que é o sacrifício de Cristo, e como isso nos leva a alcançar mais pessoas. Esse é o foco do Evangelho, esse é a real mensagem de Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos novamente em sua presença, pedindo a Deus que o Senhor quebrante nossos corações, esteja, Senhor, trazendo humildade em nossos corações, ó Deus, para percebermos, ó Deus, que o maior sacrifício, a maior bênção, a maior coisa que nós podemos ter recebido foi a salvação em Cristo, através do sacrifício dele, ó Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a reconhecer essa verdade em nossas vidas e que possamos descansar nela, e que possamos ser movidos por essa verdade, por esse sacrifício, por esse amor que o Senhor demonstrou por nós no sacrifício de Cristo na cruz. E que esse amor nos leve, nos faça agir, ó Deus, de modo a alcançar pessoas, para que pessoas reconheçam e conheçam esse mesmo amor que nos salvou, ó Deus. Nos ajuda a deixar de lado esse auto-engano, esse egoísmo, esse auto-interesse que nós temos tanto em sermos constantemente abençoados por Ti, ó Deus. Precisamos de bênçãos, sim, ó Deus, mas essas bênçãos nós sabemos que sempre vêm para que possamos abençoar mais pessoas. Tudo que o Senhor nos dá é para que sejamos administradores, ó Deus, daquilo que você nos dá. Aquilo que o Senhor nos dá, ó Deus, é seu e nada é nosso, ó Deus, e por isso nós precisamos estar atentos, ó Deus, para usarmos as nossas bênçãos, os nossos dons, ó Deus, nossos talentos, tudo que o Senhor nos dá para levarmos o amor e as bênçãos de Deus a mais pessoas. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.